Vamos começar a falar de futebol? Vamos lá. Porque, Pedrinho, bota aquela, por favor, Pedrinho. Infelizmente, a bruxa tá solta. Tá solta no futebol brasileiro de maneira geral, mas no Flamengo, ontem, por acaso, a nossa produção, brilhantemente feita lá pelo Fera e pelo Thales, a gente trouxe um quadro do DM do Flamengo, vocês lembram? Sim. E aí, infelizmente, agora tem mais um e uma coisa mais grave ainda, como a do Cebolinha. O Pedro rompeu os ligamentos do joelho, só volta na temporada que vem, então o Flamengo já não tem o Gabi para a reta final da competição, pelo menos hoje, né? Muscular pode ser que recupere. Agora perdeu o Pedro. Situação dificílima para o Flamengo, que dá para ir ao mercado, mas aí tem que pegar jogador que está sem contrato, enfim. Para esclarecer tudo isso, ela que estreia no Donos da Bola, tá dando ar da graça aqui pra gente, está lá no Ninho do Urubu, a nossa Gabi Marino, brilhante repórter, vai ensinar o sol como se brilha hoje, direto da porta do Ninho do Urubu, trazendo pra gente todas as informações do malvadão, que não tá sendo muito malvado, não. Muito boa tarde, Gabi, seja bem-vinda ao nosso Donos da Bola. Muita sorte, muito sucesso pra você. Obrigada, GV. Boa tarde para você, Flávio, Fernandão, a todos os amigos que acompanham aqui os Donos da Bola. Pois é, foi como você disse. Pedro sofreu uma entorse no joelho esquerdo ontem no treinamento da seleção brasileira lá no CT do Atlético Paranaense, em Curitiba. Ele realizou exames de imagem e foi constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior. E aí o jogador, quando tem esse tipo de lesão, geralmente fica de 9 a 12 meses fora. Ele teve a mesma lesão que o Neymar, por exemplo, que já está há 11 meses sem entrar nos gramados. Então o Flamengo deve pedir uma indenização à FIFA por conta dessa lesão do Pedro e também deve ir ao mercado para contratar um atacante. Segundo a imprensa estrangeira, o rubro-negro sondou Anthony Martial, de 28 anos, francês, ele que ficou por 8 temporadas no Manchester United. E além de Pedro, como você falou, o Flamengo tem outros problemas. Isso porque Léo Pereira e Vinha também tem lesões no joelho. Vinha, inclusive, não atua mais nessa temporada de 2024, De La Cruz, Gabigol, Michael e também o Arrascaeta tem lesões na coxa e o Cebolinha tem uma lesão no tendão. Ele também não atua mais nesta temporada de 2024. E mais duas preocupações, Pulgar e Varela. O Pulgar, ele está com a seleção chilena, mas sofreu uma lesão muscular. Ele, inclusive, não viajou para Buenos Aires, onde o Chile encara a Argentina. Já o Varela, ele se machucou no último jogo do Flamengo. Ele está com a seleção uruguaia, será reavaliado para saber se terá condições de atuar contra a Venezuela apenas na semana que vem. Mas o Flamengo se reforçou bem nessa janela de transferências e é por esse motivo também que a gente está aqui no Ninho do Urubu, porque daqui a pouco vai ter coletiva de apresentação do lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos, ele que assinou o contrato com o Flamengo até o fim de 2026. O Alexandro foi revelado pelo Atlético Paranaense, tem passagens também pelo Santos, foi campeão da Libertadores, inclusive com o Santos, depois foi para o futebol europeu, ele estava na Juventus há 9 anos, mas não joga desde o dia 25 de maio, pela última rodada do Campeonato Italiano. Ele estava aprimorando então a forma física no Portimonense de Portugal. Mas o Alexandre, ele vai ter tempo para se adaptar aqui ao Flamengo, ao futebol carioca, ao Rio de Janeiro. Isso porque, por conta da data FIFA, o Flamengo só volta a campo no dia 12 de setembro contra o Bahia pela Copa do Brasil. A gente lembra também, Alexandre é um velho conhecido do Tite. Ele estava no grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar de 2022. GV? Aplausos para a nossa Gabi, estreando aqui no nosso Donos da Bola. Muito obrigado pelas informações. Olha, Gabi, a próxima vez que você for voltar ao Ninho do Urubu, eu vou lá na cigana Sarajane, que faz uma mandinga lá em São Gonçalo. Vou mandar contigo sal grosso, arruda, alho, que é uma defumador. Você vai disfarçando. Quando abrir o portão, assim, igual abriu ali atrás, você entra correndo, joga lá dentro e volta pra poder tirar o olho de cururu, a ziquezira que tá rondando o DM do Flamengo. Tá bom, Gabi? Tá precisando aqui, hein, GV? Tá precisando bastante. É isso. Obrigado, nossa Gabi Marino, estreando aqui no Donos da Bola. Um grande beijo. Tirou onda, hein, Flavinho? Tirou onda. Essa aí eu já conheço também já de um tempo.
Já trabalhei com ela, fenômeno. Ela faz Band News TV também, não faz aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação? E sabe muito de futebol. É mesmo, muito, que maneiro. Não, a gente viu, muito. pô. Sabe Mas muito. que a gente, dos Mais três que a juntos, gente, se inclusive. sentar aqui e fala tranquilamente. Tranquilamente. Vamos os dois embora na Vai, hora. é Se verdade. bobear, joga muito mais que o Fernandão também. Não é muito difícil também. Jogar, a galera não entende que jogar é detalhe. É detalhe, pô, ninguém quer saber de jogar. Bom, então, em cima de todas essas informações que a Gabi trouxe, a gente vai começar a esmiuçar aqui. Rapaz, que notícia ruim, hein? Essa do Pedro, hein? Obviamente, pro Flamengo, mas muito mais pro Pedro, né? Que voltou a fazer gol, artilheiro do Campeonato Carioca, e adicionou mais um aí à lista de machucados do Flamengo. Bigodeira, boa tarde. Boa tarde, GV, Fernandão. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. É muito complicado, GV. É um momento muito delicado. Eu estava ontem no Botafogo, no meio da coletiva, quando saiu a notícia de que o Pedro teve esse problema no joelho. E aí, 5 minutos depois, tem a notícia de que ele estava fora da temporada. Então, imagina, nós jornalistas, por mais que a gente estivesse em outro clube, foi muito falado isso, né? Esse momento delicado que vive o Flamengo. E o momento foi o pior possível, porque foi logo depois do fechamento da janela, ou seja, como você bem disse na abertura, o Flamengo agora só vai poder contratar jogadores que estão sem contrato. Ou então aqui no Brasil, por exemplo, Série B, ou quem não fez ainda 7 jogos no Brasileirão. Muito difícil, muito difícil. Eu acho que, mais uma vez, o Pedro tem um problema quando ele é convocado. Aconteceu isso quando ele estava no Fluminense, que inclusive falava-se muito de proposta de Real Madrid pelo Pedro, e aí ele é convocado, se machuca e fica fora. Dessa vez ele chega, faz treinamento, no primeiro treinamento, segundo treinamento, machuca e fica fora. Só desejar uma pronta recuperação a ele, que ele tenha muita sabedoria, muito equilíbrio e muita paz mental, que ele se cerque de pessoas que amam ele, que estão ao lado dele, porque é um momento, eu imagino que ele deve estar arrasado, como qualquer outro estaria. E o destino coloca mais uma vez, entrega mais uma vez uma oportunidade a um dos caras que estava ali naquela arte, que é o Gabigol. Tá, o universo está falando, ó, garoto, você tem os seus últimos meses de contrato, é aí, tu tem a oportunidade. Cara, eu nem tinha pensado nisso, Bigode. Tu tem a oportunidade, depende dele. Agora, olha só, olha esse time do DM do Flamengo aí, são quantos? 8 jogadores. Com 2 expulsos, se botar só um goleiro, bom, não adianta ser eu. Dá pra fazer frente no Brasileirão um monte de time, sem sacanagem. Com toda certeza. Só esses 8 aí. Tipo assim, toda time do certeza. DM. Flamengo A, Flamengo B, Flamengo DM. Claro que a gente tá brincando, não tá respeitando posição. Sim. Mas assim, é muita qualidade que o Flamengo perde, independentemente de quem tiver. O grupo agora tá mais inflado. A galera que chegou vai ser obrigada a jogar mais rápido do que esperava, né? Isso aí. Porque a oportunidade está pintando. E eu acho, até para dar uma resposta pro torcedor e pra imprensa, que o Flamengo vai atrás desse atacante aí para ter mais uma opção além do Carlinhos e do Gabigol. Boa tarde, Fernandão. Boa tarde, GV. Boa tarde para esse povo lindo que nos acompanha. Diferente de nós, né? Lindo também se forçou, né? Que tem uma meia dúzia aí meio estragadinha de lataria. Esses foram no banheiro agora. GV, tem coisas que a gente não tem como explicar. O futebol, a gente sabe a agressividade que o esporte de alto rendimento causa no nosso corpo. A gente viveu isso durante muitos anos. Só que é triste, né? Porque o que acontece com o Pedro é uma fatalidade. E lesões articulares, elas vêm de muitos pontos, muitos focos. Pode ser alavancas, impactos, choque, e muitas das vezes é sozinho. E pelo que eu li na entrevista do Dorival, ele falou que o Pedro estava sozinho e teve uma coisa que a gente chama no futebol, um chicote, quando às vezes tem hiperextensão da articulação e acaba machucando. Já vi acontecer isso algumas vezes. E é triste. Para o Flamengo, para a seleção brasileira, que a gente falou tanto do Pedro na seleção na Copa América, né, um cara com a característica dele para poder dar um diferencial quando o Brasil precisasse de uma bola mais centralizada, de um cara mais dentro da área para poder fazer esses gols. E a gente espera que ele tenha totais condições mentais para poder se recuperar de uma forma tranquila. A gente sabe que o Pedro é um cara de cabeça boa, um cara de família, e acredito que durante o tempo que ele vai estar parado, ele vai se preparar da melhor forma possível, não só fisicamente, mas espiritualmente, para poder retornar ao Flamengo e à seleção brasileira, porque ele é importante para a seleção. E foi interessante que o movimento do Dorival para convocar para o lugar do Pedro foi parecido com relação à característica, e isso me deixa um pouco mais tranquilo, até pela versatilidade que ele dá ao ataque brasileiro. E vamos esperar
que dê tudo certo e o Pedro Como é que é esse recupere. negócio aí da compensação de multa? Porque o Pedro se machucou jogando pela seleção, aí o Flamengo vai entrar. Como é que é esse negócio aí? Ele se lesionou fora do Flamengo, né? Sim. Sob os cuidados da seleção brasileira. Então, isso já aconteceu outras vezes também, não só com o Flamengo. De clubes que têm jogadores lesionados nas seleções, entram com um pedido de indenização. E eu acho justo, até porque quem paga o salário do Pedro é o Flamengo. E assim, e o salário do Pedro, por mais que a gente acredite que seja um bom salário alto, para a CBF é dinheiro de pinga. Com toda CBF, certeza. a gente viu o balanço, um bi, né? Um bi e pouco ano passado, retrasado, esse ano eu não vi ainda. Mas assim, vai pagar, se bem que são 6 meses fora, né? 5 meses, não é isso? Não, 8 meses. Não, é Agora o mais. protocolo mínimo. 8? O protocolo mínimo hoje é de 8 meses para não ter recidiva. A Gabi 8 falou aí meses? que foi a mesma lesão que o Neymar teve. Isso, o Neymar já mesma tá coisa. 11 parado. 8 meses. Por que o Neymar tá 11? Porque aí acho que clinicamente você está apto em 8 meses, depois existe uma preparação. E no caso do Neymar, como acho que não tem competição agora, acho que ele estendeu um pouco mais. Emendou, não pegou o finalzinho para não forçar e Isso emendou aí. agora. Ele já voltou, ele tá fazendo já alguns Eu vi movimentos. ele fazendo isso, pulando, né? É legal também falar pra galera que na janela, ele pode contratar os caras que estão desempregados, mas que estavam antes da janela fechar. Porque o cara que ficou liberado agora, depois que a janela fechou, não pode ser contratado também. Pô, muito triste isso, cara. O Muito Pedro triste. louco pra voltar pra seleção. Na última, o Dorival Guardiola não levou. Agora o moleque volta. Eu tinha eu, dentro das minhas convicções, que não vale nada na CBF, pra mim seria titular sexta-feira contra o Equador no Couto Pereira. Eu Amanhã. também acho. Eu também É, acho. E é engraçado de ver, porque quando ele se lesiona... Tava treinando como titular quando machucou. A produção me confirmou aqui. Quando ele se lesiona lá atrás, quando ele ainda era do Fluminense, se eu não estou enganado, quando ele se lesiona, quem o treinador da seleção, que é o Tite na época, leva é o Richarlison, que é um ex-Fluminense. Pombo. Sim. O Pombo. E hoje, Isso com a aí. ausência dele, quem foi? João Pedro, ex-Fluminense. Impressionante Outro o trabalho cria do de Xerém. Fluminense, né? E o Daqui moleque a vem pouco- voando, hein? O João Pedro acabou de fazer gol. João Acabou Pedro de tá fazer voando. gol contra o Arsenal. E fez Acabou de gol no jogo anterior contra Isso. o Manchester United. Isso. Tá bom. Que ganhou 2 a 1. Tá bom. E o outro atacante que é da base também, deu tiradinha, deu uma chapada lá na gaveta que o Rafael tá procurando até agora. O Cauã Elias. Isso. Impressionante, Eu treinei aliás. na academia ontem. É mesmo? É, um moleque Mas ele maneiro. te deu moral ou falou, não mandou um carrinho sempre- não, né? Já encontrei mais de uma vez, sempre troco ideia com ele lá, um moleque maneiro, tá treinando depois do horário, não é à toa. Eu até brinquei com ele. Isso aqui a galera não vê, né? Ele falou, disso aqui ninguém fala, porque... Mas ele tá com bíceps igual o seu já? Não tá com Tá bíceps. Ele treinando tem junto, colágeno, não? coisa que você Oi? com 50 anos Vocês não tem querem mais. fazer exercício Ele juntos? tá jogando, né, cara? Ele já vai com personal. Eu não, eu vou lá sozinho, eu vou empurra Mas olha pra só, poder eu tenho ficar no aparelho. certeza que o desafio não é ele ficar bem agora, é ele com a sua idade, 62, você tem, né? 63. Você com 44, ele chegar bem assim não é fácil, não. Não tô verdade. falando da fase capilar, óbvio. Tô falando do Não, aí campismo. que é incomparável, né? Cara, eu falei sobre isso hoje. Ai, ai.